Lucas capítulo 2. E eu dou graças a Deus que a minha alegria é Jesus, como eu sempre pergunto, feliz com Jesus, né? Porque esses foguetes aí é porque o Corinthians ganhou e ganhou do meu time. Então, ainda bem que a minha alegria é Jesus, não é time de futebol, graças a Deus por isso. Muito bem, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7, é nesse domingo, dia 21, que antecede quinta-feira, dia de Natal. No último mês eu tenho trazido textos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Vimos Isaías capítulo 9, vimos Salmos de número 2, vimos Apocalipse 12, e isso nos trouxe até aqui. E hoje o texto em si é exatamente o texto que fala como aconteceu o nascimento do Senhor Jesus Cristo, aqui contado por Lucas capítulo 2, de 1 a 7, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao nosso irmão Molina que nos conduz numa oração para que Deus nos oriente com a sua palavra nesse instante. Amém. Queridos irmãos, Lucas 2, de 1 a 7, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo no contexto em que César Augusto, imperador romano, decretou um alistamento, decretou um recenseamento. Ele queria saber quantos homens e mulheres havia no império para pagarem imposto. Quantos homens havia no império para a guerra. E eu quero ver nessa noite com os irmãos e irmãs esse texto do nascimento do Senhor Jesus Cristo, coisas como o fato de que aqui nós encontramos o rei, o censo e a estrebaria. O rei, o censo e a estrebaria. Mas a verdade, esse texto mostra a direção de Deus, o governo de Deus, a condução de Deus da história, principalmente da história que trouxe o Messias. Aqui nós vemos o palco da história. E nós não podemos ler Lucas 2, de 1 a 7, como uma narrativa isolada, pois o evangelista Lucas faz questão de datar o nascimento de Jesus com nomes que faziam o mundo tremer, como, por exemplo, Quirino, governador da Síria, como César Augusto, imperador romano.
Lucas não está apenas contando uma história, ele está situando a encarnação de Jesus na geopolítica. Lucas está situando o nascimento de Jesus dentro do Império Romano, não distante da história, distante dos palácios, mas apesar de Jesus nascer distante dos palácios, Deus está dirigindo os grandes palácios deste mundo para a glória dele e para a vontade dele. Enquanto o Império Romano celebrava sua glória, enquanto o Império Romano celebrava sua organização, seu muito dinheiro, seus exércitos, suas terras sem fim, a mão invisível de Deus movia as peças nesse tabuleiro. Enquanto Roma se ocupava com arquivo, com o seu IBGE da época, Deus estava colocando cada peça no lugar para o Salvador do mundo vir. E como diz o Salmo 2, versículos 1 a 4, enquanto as nações se amotinam, enquanto os reis se levantam contra o Senhor e diz, vamos romper os seus laços, vamos jogar suas algemas fora, o Salmo 2 diz que Deus olha e ri deles, e ri dos poderosos, pois o Deus já decretou a vinda do Salvador, Deus já decretou desde a eternidade o Messias que viria salvar o mundo. E aqui, queridos irmãos, eu quero ver 3 verdades com os irmãos e uma quarta que é uma conclusão. Aqui nesse texto nós vamos ver, em primeiro lugar, 2 famílias. Nós vamos ver nesse texto 2 reinos. Um reino que tem a ver com conveniência, arranjo político, e uma outra família, um outro reino que tem a ver com lealdade. 2 reinos, 2 famílias. Lealdade, conveniência. O contexto histórico por trás do César Augusto aí, do versículo 1, revela uma elite romana mergulhada em famílias desestruturadas, famílias bagunçadas. Para manter o poder ou crescer no poder, esse César Augusto, ele tinha um nome antes, que era o nome de Otávio. E quando ele tinha o nome de Otávio, ele fez a sua irmã Otávia casar com um general romano chamado Marco Antônio. Um casamento de conveniência, um acordo político. No entanto, Marco Antônio, movido de ambição, movido de paixão, e ele querendo ser mais do que um general casada com a irmã do imperador, ele se apaixona por uma outra mulher. Qual o nome dela? Cleópatra, 7ª. E ele se apaixona por Cleópatra e vai ter um caso com ela, e Marco Antônio abandona Otávia e vai morar em Alexandria, capital do Egito. E isso foi algo tão terrível que Otávio, então, ele chama o reino, ele chama o império, fala assim, olha o que Marco Antônio fez com a minha irmã, olha o que ele fez com o nosso império, se amigou com a rainha lá. E quando Marco Antônio manda um documento de divórcio, agora Otávio Júlio César está tão nervoso, tão bravo, que ele chama os exércitos romanos e parte contra o Egito, e vai contra Alexandria, e vence a guerra. E ele mata Cleópatra, ele mata Marco Antônio, ele mata o filho mais velho de Marco Antônio, de um casamento ainda que ele tivera antes mesmo de Otávia. E eles, então César Augusto mata filhos que Marco Antônio e Cleópatra tiveram, os filhos mais velhos. Mas Marco Antônio e Cleópatra tiveram 3 filhos menores, 2 gêmeos e um pouquinho maior. César Augusto não mata esses meninos. Otávia, então, a mulher traída, cheia de raiva, ela, para demonstrar que era superior, ela pega essas crianças e leva para Roma
e as cria como se fosse dela, quando na verdade era fruto da traição de Marco Antônio com a Cleópatra. Marco Antônio e Otávia, eu sei que é um pouco de história, assim, confunde às vezes, mas antes disso eles tiveram 2 filhas no início do casamento. Antônia a velha e Antônia a nova, e o nome das meninas era assim mesmo. E uma delas vai se tornar a avó do imperador Nero, que colocou fogo em Roma e destruiu e partiu para cima dos cristãos e dos judeus, tudo ao mesmo tempo. Apesar dessa guerra contra Cleópatra ter dado a Otávio agora o título de César Augusto, imperador romano, na verdade era uma família de casamento cheio de conveniência, de traição, de desamor. Mas em contraste com essa família complicada e poderosa, Deus escolhe uma família estruturada na fé, na honra e na lealdade para Jesus nascer. José e Maria. Diante de um escândalo social e de pressão de um decreto imperial, ou seja, Maria aparece grávida e José pensa, eu vou deixar essa mulher, ela me traiu, mas como é que vou deixá-la secretamente? O anjo fala com José, não vai deixá-la não, você vai casar com ela, porque o que nela foi gerado é de Deus, é do Espírito Santo. E José, por lealdade a Deus, por obediência a Deus, por amor a Maria, ele se casa com Maria. E Maria, diante de uma ordem tão gigante, ela chega e fala para o Senhor, como você pode ver no capítulo 1, Senhor, aqui está a tua serva. Seja feita em mim a vontade do Senhor. Ele escolhe proteger, amar Maria e o menino. E Maria, de uma forma silenciosa, se torna obediente, a mulher mais abençoada desse planeta até hoje, porque ela foi mãe do próprio Salvador e do nosso Salvador. Quando o texto começa falando desse recenseamento de César Augusto decretado aqui, e José e Maria têm que deixar a Galileia e ir até Belém, é Deus dirigindo a história. Provérbios capítulo 14, versículo 26, diz assim, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. José temia ao Senhor, José respeitava ao Senhor Deus, e Deus foi amparo para José e para o seu filho Jesus, como diz essa promessa de Provérbios 14, 26. Deus usou a retidão de um carpinteiro e a submissão de uma jovem para oferecer refúgio aonde o Salvador nasceria. Do mesmo modo, queridos irmãos e irmãs, pela fé, obediência a Deus e a lealdade familiar, nós podemos edificar a nossa família no propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Percebe? 2 reinos, 2 famílias. Um cheio de conveniência e tragédia, mas a outra cheia de lealdade, de fé e de bênção para todas as nações. Mas uma segunda verdade que eu quero tirar desse texto aqui está no contraste entre o decreto do homem e o plano de Deus. César Augusto emitiu o censo para demonstrar controle total. Ele queria contar cada súdito para cobrar cada moeda e recrutar cada soldado possível. Para o mundo daquela época, César Augusto era o senhor do tempo, era o senhor do destino. Contudo, ele era apenas um instrumento da soberania divina.
Sem saber, o imperador mais poderoso da terra estava trabalhando como um agente de viagens para que a profecia de Miqueias 5:2 se cumprisse. O Messias precisava nascer aonde? Em Belém, e não em Nazaré. Isso nos lembra Daniel 2:21, que diz o seguinte, que Deus muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quirino, César Augusto achavam que estavam redigindo a história, construindo a história, administrando Roma, mas estavam apenas preenchendo as notas de rodapé de um plano eterno. O censo, o alistamento para o povo ali se alistar e cobrar imposto, o alistamento, o censo, que parecia um fardo, um peso logístico para José e Maria sair ali da Galileia e ir até Belém, ela grávida, perto dos dias. Que dificuldade, que peso logístico de transporte. Contudo, na verdade, isso era o trilho por onde o trem da promessa de Deus estava correndo até o destino final. O homem tem seus decretos, os poderosos têm seus decretos, mas tudo isso está sempre debaixo do plano de Deus. Jesus não nasceu no susto de Deus. Jesus não nasceu no improviso de Deus. Jesus não nasceu, vou fazer uma gambiarra aqui para o Salvador nascer, não. Estava dentro do plano eterno e cada profecia de Deus, cada promessa precisava se cumprir integralmente e fielmente. Os homens têm seus planos, mas quem dirige sempre é o Senhor Deus. E isso é bom para o nosso coração. É ou não é, irmãos? Os poderosos não têm seus planos? Vou invadir ou não vou invadir a Venezuela? Vai ter acordo ou não com a União Europeia? A guerra na Ucrânia vai acabar ou não vai acabar? Ou a Rússia vai atacar de vez a Europa? E a Terra Santa? Vai ter paz ou vai continuar a guerra? Não importa. Por mais que os poderosos façam planos, e mesmo que esses planos dos poderosos atinjam a nossa vida aqui, nenhum deles está fora da mão poderosa de Deus. Amém, irmãos? Isso é para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa alma. Terceira lição, a paz romana versus o príncipe da paz. Você já ouviu falar na Pax Romana? A paz romana? Quando César Augusto, ele vence Cleópatra e mata Cleópatra e Marco Antônio, ele conseguiu que todo o império o seguisse. E por causa do medo das nações conquistadas, houve aquilo que se chama de Pax Romana. As pessoas viajavam, não tinha guerra. E o nascimento ocorre debaixo da sombra dessa Pax, dessa paz romana. Famosa paz de Augusto, imposta pelo medo, pelas legiões, uma paz imposta pelo rigor das leis. Para Roma, paz era ausência de oposição. Se ninguém estiver guerreando contra nós, se ninguém estiver se rebelando contra nós, nós temos paz. Mas no meio dessa paz forçada, surge o verdadeiro governo descrito em Isaías 9, versículo 6 e versículo 7. Vamos ler esse texto aí. Olha a paz que surge. Tem a Pax Romana, essa paz forçada, mas olha a paz prometida por Deus, versículos 6 e 7 de Isaías 9. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E ele sustenta o governo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Por que ele é príncipe da paz? Porque ele é Deus forte. Por que ele é isso tudo? Porque ele é isso tudo para que o seu governo sempre aumente e nunca diminua. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Sim, no meio da paz forçada de Roma, surge o verdadeiro príncipe da paz. Para nós cristãos, a paz não é ausência de oposição. Aliás, a igreja já viveu alguma época sem oposição? Nunca viveu. Para nós, a paz não é ausência de oposição. Para nós, a paz é Emanuel, Deus conosco. Enquanto o trono de César Augusto em Roma era vigiado pelos guardas pretorianos, o trono de Jesus nascendo era uma manjedoura em Belém, cercada por uma miríade de anjos. Depois você pode ler Lucas 2, lá no versículo 13, depois que os pastores veem o anjo falando, o sinal, eles estão ali em volta de Belém, eles veem uma miríade de anjos. Ah, queridos irmãos, quem protegia os filhos de Marco Antônio e Otávia? Quem protegia os filhos de Marco Antônio e de Cleópatra? Soldados? Muralhas? No entanto, na guerra, muitos desses filhos morreram. Mas aqui, o nosso Salvador, ele nasce em Belém, cercado de uma miríade de anjos. O reino de Deus não nasceu da força dos homens. O reino de Deus nasceu do amor divino que domina sobre todos os reinos. Nesse nosso tempo marcado por violência, nesse nosso tempo, queridos irmãos, marcado por politização, por polarização política, que separa até famílias. Eu conheço família que não se fala porque um é de um lado e o outro é do outro politicamente. Nesse tempo em que a política separa até as famílias, é somente da paz de Cristo que precisamos, porque ela nos une de um modo que nada e nem ninguém pode nos separar. A paz romana era forçada, né? A paz romana era debaixo da espada, mas a paz de Cristo, do príncipe da paz, é pelo amor, é pela promessa de vida eterna, é pelo novo céu e nova terra. A paz romana nada tem a ver com a paz que o príncipe da paz traz para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu quero ir para a quarta lição, que na verdade é a conclusão. Eu quero falar sobre o rei que dirige a história. Eu falei que o título era O Rei, o Censo e a Estrebaria, Deus conduz a história. Eu quero que você volte os seus olhos aí para Lucas 2, agora no versículo 7, que diz assim, 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quem dirige a história é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E em Lucas 2,7, vemos que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou. Dá uma ideia de cuidado materno, não dá? Enfaixou essa criança. Deitou numa manjedoura. Alguns dizem que é um coxo onde os animais comiam. Provavelmente ali José limpou como poderia ter sido limpo e colocou alguma coisa ali. Jesus enfaixado e colocado ali.
E há uma lição de contraste aqui entre os filhos de Augusto, entre os filhos de Marco Antônio, entre os filhos de Otávia, entre os filhos de Cleópatra, que nasceram em palácios, cercados de luxo, que podem até ter sido cuidados por amas de leite, pode até terem se vestidos do bom e do melhor, e isso deve ter acontecido com aquelas crianças, mas jamais foram olhadas por Deus, como Jesus era olhado, deitado, enfaixado nessa manjedoura. Nós hoje não abrimos nenhum livro histórico para pensar nos filhos de Otávia, né? Para lembrar dos filhos de Cleópatra. Não estamos nem aí para eles. Mas para esse menino, enfaixado numa manjedoura, a gente dobra o joelho. A gente o ama. A gente o adora. E sabe que ele não permaneceu menino, mas ele cresceu e agora está sentado no alto e sublime trono. As crianças dos palácios, filhos desses homens e mulheres que eu falei aqui, jamais foram tão cuidados e tão amados como Jesus foi por Maria, por José e muito mais ainda pelo próprio Deus. A segurança de Jesus não vinha de muralhas, de guardas, de soldados com espada, mas da fidelidade de Deus e da obediência dos seus pais. O luxo romano não pôde evitar que aquelas crianças fossem vítimas de traições, mortes prematuras. Quando César Augusto mata o filho mais velho de Marco Antônio, do primeiro casamento, o guri tinha 14 anos. Mas a fidelidade de uma família humilde, amorosa, cheia de fé, perseveravam e eles protegeram e guardaram essa criança. E Jesus estava tão protegido, enfaixado na manjedoura, porque o poder de Deus estava ali sobre ele. As linhagens imperiais foram esquecidas ou reduzidas a livros de história. Mas este bebê enfaixado conquistou o coração do mundo. Esse bebê enfaixado conquistou o seu coração e o meu coração. Homens e mulheres ao longo de praticamente 2000 anos têm entregado suas vidas, aceitado até morrer por causa do amor que tem pelo Senhor Jesus. Nossa fé hoje não repousa em um Jesus que passou pela história, mas a nossa fé repousa num Cristo que dirige a história. Ele não é um personagem de museu. Jesus não é um personagem de museu. Ele é o Rei dos Reis, que usou o decreto de César Augusto para preparar a sua própria chegada a este mundo para salvar você e para salvar a mim. E hoje, quando olhamos para as crises e decretos dos governantes modernos, podemos descansar. Aquele que nasceu em Belém está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Se ele dirigiu o Império Romano inteiro para que uma manjedoura tivesse pronto no seu nascimento, certamente ele prepara a história inteira para salvar você, para cuidar de você, para te levar para viver eternamente com Ele. Como nós cantamos agora há pouco, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por quê? Para quê? Para que aonde eu estou, estejais vós também. O Rei dos Reis dirigiu o império
para a manjedoura estar preparada quando ele nascesse. O Rei dos Reis dirige o mundo, o cosmos, o universo, para que você e eu fôssemos hoje filhos e filhas de Deus. Era uma estrebaria? Era uma manjedoura? Era um censo? Era uma viagem difícil para uma grávida? Nada mais era do que Deus dirigindo a história e conduzindo o nosso Salvador até a cada um de nós. Nesse último domingo antes do Natal, que ao pensar nessas coisas, em como Deus dirigiu tudo para Jesus nascer para nós, um filho se nos deu, né? Os anjos falaram com os pastores assim: hoje vos nasceu para vocês, que ao pensar em tudo isso que Deus cuidou na história para Jesus nascer, que nós amemos mais a Jesus, que sejamos mais leais, mais devotos, mais obedientes, mais santos, mais proclamadores dessa verdade, para que Jesus nasça poderosamente, não como menininho, mas como Salvador e Rei dos Reis nos corações que ouvem o Evangelho.